Atualmente, as melhores universidades do mundo em engenharia da computação estão situadas na América do Norte, como o MIT, em Massachusetts, Stanford e Berkeley, ambos na Califórnia. Essas universidades têm algo em comum. As três investem muito na diversidade, ou seja, coletar estudantes de diversas nacionalidades e diversas culturas e raças e colocá-los para resolver os mesmos problemas. Isso traz para a universidade maneiras diferentes de resolver as mesmas situações. Como consequência da diversidade, temos um grande foco na inovação e criatividade. Essas universidades também oferecem muitas oportunidades de trabalho para tornar os estudantes mais competitivos no mercado. E elas investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento são muito importantes para as universidades. É com elas que elas conseguem angariar recursos e também, ao mesmo tempo, conseguem trazer mais tecnologia para dentro da universidade. Existem universidades americanas, como Dartmouth, que ela tem 45 bilhões de dólares para esse tipo de coisa. Então, imagina uma MIT, uma Stanford, quanto de dinheiro que ela não investe em pesquisa. Como fruto dessas pesquisas, temos vários produtos sendo criados. Produtos que só daqui a 10 anos vamos ter acesso, ou até uma base tecnológica para se poder criar novos produtos no futuro, como é o exemplo dessas figuras que eu estou mostrando agora e do vídeo a seguir. Our objective is to design self-assembling and self-reconfiguring robot systems. These are modular robots with the ability of changing their geometry according to task. And this is exciting because a robot designed for a single task has a fixed architecture, and that robot will perform the single task well, but it will perform poorly on a different task in a different environment. If we do not know ahead of time what the robot will have to do and when it will have to do it, it is better to consider making modular robots that can attain whatever shape is needed for the manipulation, navigation, or sensing needs of the task. Up until now, most other modular robotic systems use servos and motors in order to have arms and attachments that move modules into different places. However, we wanted a simpler approach that uses fewer actuators, fewer moving parts, and was easier to implement on a lot of different robots. And so the approach that we chose is to use angular momentum. And essentially what that means is there's a spinning mass that spins inside the robot. When we want the robot to move, it stops that spinning mass, which takes that motion from the mass and applies it to the robot. Como foi visto no vídeo anterior, a pesquisa e desenvolvimento desses robôs está dando uma nova aplicação para princípios físicos antigos. Uma prática comum em engenharia da computação, bem como está criando a base para um novo tipo de produto e, quem sabe, o futuro dos robôs. O vídeo a seguir é uma aula de introdução à engenharia da computação no MIT. Ele mostra o raciocínio que o robô vai utilizar para enfrentar aquele obstáculo e deixa um gancho para que você entenda o seu papel dentro dessa tarefa. Okay, then I start to take a step along that plan, and as I'm stepping along, okay, so now I think that I can't go from where I started over to here. I have to go around this wall that I didn't know about initially. So now I just start driving. It looks fine, right? I'm getting there, right? So now I know I can go straight down here. Oh, wait a minute, there's another wall. Okay, what do I do now? So as the robot goes along, it didn't know when it started what kinds of obstacles it would encounter, but as it's driving, it learned, oh, that didn't work. Start over. So the idea is that this robot is executing a very complicated plan. The plan has, in fact, many sub-plans. And the sub-plans all involve uncertainty. It didn't know where the walls were when it started.
And when it's all done, it's going to have figured out where the walls were and, provided there's a way, presumably find the way to negotiate the maze and get to the destination. So the idea then is that if you were asked to write a conventional kind of program for solving that, it might be kind of hard because of the number of contingencies involved. What we will do is break down the problem and figure out simple and elegant ways to deal not only with uncertainty, but how do you make complex plans. Esse vídeo prossegue com mais informações sobre como vão se dar as aulas desse professor e quais vão ser os dias e horários. Mas, mais importante, no final do vídeo, ele explica como ele quer que funcione o processo de construção dos projetos que ele está propondo. E ele fala muito em simplificação dos algoritmos, simplificação das estruturas de dados, em quebrar os problemas em pequenos problemas menores e conseguir se criar algoritmos para resolver esses pequenos problemas e juntá-los na hora de resolver o problema maior. O vídeo a seguir vai vir com mais informação sobre como acontecem as aulas, como é a Universidade de Engenharia da Computação e os projetos que eles desenvolvem. Eu vou dar uma narrada nesse vídeo já que ele era em inglês. O Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação da Northwestern University é o lar de um corpo docente de renome internacional que envolve os alunos em cursos de pesquisas no cerne das descobertas do século XXI. Fazemos de nós uma prioridade para envolver os alunos da graduação em nossos laboratórios de pesquisa. Eu, particularmente, coloco 2 dos meus alunos de graduação no laboratório junto com o meu aluno PhD. O processo de graduação da universidade dá aos alunos acesso a equipamentos de pesquisa de ponta. Pesquisa que é realizada em 6 divisões: fotônica e estado sólido, engenharia de computação e sistemas, computação, algoritmos e aplicações, sistemas cognitivos, gráficos e mídia interativa, sinais e sistemas. Esse vídeo vai apenas mostrar alguns dos departamentos de ponta e projetos. Solid-state electrical engineering focuses on the technology of semiconductors for quantum devices. Quantum devices are in high demand for applications, including space, optical data storage, medical applications, fiber optic communications, and chemical analysis. Manager Rezigi is director of the Center for Quantum Devices, where advanced semiconductor synthesis technology and microfabrication techniques are used to manufacture devices in a clean room that matches any facility found in private industry. Among other projects, Professor Rezigi and her students are developing an improved semiconductor for night vision. We are fabricating, atom by atom, the kind of device that is much more robust, it becomes much cheaper, it becomes much more precise, and it can answer to all of the limitations that the previous technology had. Na área de fotônica e estado sólido, essa universidade está desenvolvendo um sistema de visão noturna e semicondutores sintetizados para esse propósito. Na verdade, nesse trecho, ele fala que eles utilizam recursos de pesquisa de alta tecnologia e sistemas similares ao utilizado em indústrias privadas. The Computer Engineering and Systems Division conducts research on integrated circuits, programming, architecture, high-performance computing, embedded systems, and network security. One of SETAMEMIC's projects involves the effects of temperature on computer performance. In a given chip, you can have close to 1 billion transistors on a single chip. How can I make chips that are cooler? Or how can I come up with smarter schemes that help cool off chips? Em Engenharia da Computação e Sistemas, o departamento da universidade pesquisa eletrônica embarcada, arquitetura de sistemas de alto desempenho, semicondutores, programação. É nesse lugar que eles pesquisam maneiras de tornar os chips mais rápidos ou mais frios no alto desempenho, em partes onde o sistema precisa de um processamento alto. The Computing, Algorithms, and Applications Division uses advanced mathematics and algorithmic thinking to explore novel applications in economics and engineering. Nicole Imorlica applies her interest in algorithmic game theory toward influencing economic activity.
I'm really interested in people and understanding, why people act the way they do. And if I understand why they act the way they do, I hope I can, guide their actions to be more optimal. The division produces public domain and commercial software. Applications include bioinformatics, medical imaging, electrical power networks, security, integrated circuits, and social networks. Computação, algoritmos e aplicações, eles utilizam matemática avançada para desenvolver pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Eles colocam as pesquisas na parte de economia, colocam em desenvolvimento de jogos, em desenvolvimento de atuações médicas. No caso do departamento em si, ele agora está desenvolvendo uma pesquisa com gamification, que é uma maneira de como os jogos conseguem interagir com o mercado e influenciar as pessoas a comprar ou a atuar numa venda de forma diferente. The Cognitive Systems Division conducts computational research on how the human mind works and creates systems using artificial intelligence for education, performance support, and entertainment. Okechukwu Chika has helped develop a learning system to improve literacy in children. The design is to bring a virtual peer on the screen for children ages 8 to 11 to sit in front of them and to interact with the peer. Whatever the child does, then the peer has an appropriate reaction, and then in turn the results come. Sistemas cognitivos estuda como a mente humana funciona e maneiras de emular esse funcionamento. No caso da pesquisa feita na universidade, eles tentam criar uma maneira de literar as crianças com mais facilidade. The Graphics and Interactive Media Division is an interdisciplinary group involved in the design of computational media systems that work for people. What's unique about us is that we bring this human-centered aspect to engineering. Engineers, scientists are really creative. We're taking some of that creativity and moving it to the world of products, the world of services, and it's a wonderful fit. Gráficos e mídia interativa desenvolve uma maneira de criar uma comunicação mais eficaz entre seres humanos. Eles se utilizam da criatividade para tornar a comunicação mais efetiva. Research in the Signals and Systems Division is conducted in two principal areas. Networks, Communications and Controls focuses on communication networks, including wireless networks. Signal Processing focuses on the digital representation and algorithmic manipulation of speech, audio, image, and video signals, with important applications in medical and biomedical signal processing. So 1 out of 9 times all of society guesses the wrong piece of information. Sinais e sistemas estuda a comunicação como vídeo e áudio e outros tipos de sinais entre sistemas diferentes. Essa comunicação ela é transformada em meio digital e esse meio digital ele pode ser analisado por um computador. É exatamente onde entra os sinais e sistemas. É uma maneira e algoritmos que você utiliza para analisar os dados que estão sendo transmitidos por redes sem fios ou com fio. Ok, essas são as divisões de engenharia da computação nessa universidade específica, mas engenharia da computação pode ter N outras divisões e milhões de aplicações diferentes. Engenharia da computação é um curso muito abrangente e ele se torna ainda mais importante quando utilizado em aplicação de outras áreas do conhecimento, outros tipos de ciência. Na verdade, a engenharia da computação é uma ferramenta que nós utilizamos para conseguir criar sistemas diferentes, sistemas mais avançados, sistemas autônomos, inteligência artificial, dentro de uma área de conhecimento diferente, dentro da fotônica, dentro da física quântica, dentro da nanotecnologia. É apenas uma maneira de transformar isso numa coisa mais fácil ou até possibilitar o aparecimento, como no caso da fotônica. Sem a engenharia da computação, não seria possível interpretar os dados que vêm em quantidades enormes. O principal motivo para que ela exista é realmente a aplicação em outras áreas e que isso transforme as outras áreas em áreas mais evoluídas, em áreas que possam encontrar novas vertentes além das que já existiam anteriormente em engenharia da computação.